E aí, quando a gente fala de cultura alimentar, são três afirmações que a gente coloca, né? Se temos opções de escolha, se fazemos essas escolhas, logo algo influencia nas minhas escolhas, tá? E aí, eu queria a participação de vocês no sentido de vocês opinarem quais são os fatores que influenciam na nossa alimentação. Só que ao invés de vocês terem que pensar, eu vou colocar uma colinha aqui para vocês. E eu vou pedir que cada uma possa estar dando sua opinião sobre esses fatores que influenciam a nossa alimentação, tá? Então, os fatores são esses 8. E aí, o que vocês acham? Fatores culturais, sociais, econômicos, regionais, afetivos, sensoriais, patológicos e ambientais. O que vocês acham desses 8 fatores? Algum, algum deles vocês acham que influencia mais ou menos a nossa alimentação? Ou vocês observam sim e olham assim, eu acho que esse aqui tem uma influência boa. O que você acha? O que vocês acham? Lavinha, Islane e Jaqueline. E tem uma outra pessoinha aqui que eu não peguei o nome ainda. Gabriela. Eu acho que econômicos. Econômico. Mas o que você interpreta assim que os fatores econômicos eles influenciam de forma determinante na alimentação? Hein? Professor, eu não entendi muito bem a pergunta. Pode falar de novo, que eu não tô entendendo. Eu coloquei oito fatores aqui, né? Fatores culturais, Uhum. taranã. E aí falei sobre as influências na nossa alimentação. E aí, Uhum. esses fatores, eles influenciam a nossa alimentação de alguma forma. E aí, de que forma vocês acham que, por exemplo, os fatores culturais influenciam na alimentação? E aí vocês podem falar de qualquer um. Mas uma alimentação saudável ou só alimentação? Alimentação de uma maneira geral. Ah, Culturais, que depende da cultura da pessoa. eu Sim. também acho que é culturais. E tem muitas culturas que não pode comer tal coisa, ou que não tá acostumado. Uhum. É, que cada lugar tem sua cultura, né? Então deve ser culturais, sim, eu acho que é culturais. Não, mas eu não estou falando o mesmo, mas eu estou falando assim, o que vocês acham, o que os fatores, por exemplo, culturais influenciam? Aí vocês colocaram aí que é a questão do costume, né? Que tem É, determinados locais que é proibido os alimentos, né? Outros existem também sobre a questão de ser, de certa forma, ter uma crença em cima de um alimento também que você não pode consumir ele também. E aí imagino que vocês tenham essa percepção, né? Por exemplo, sei lá na Índia. Na Índia come-se de tudo. Não, Na Índia, não, eles que comem animais. eles comem animais, mas qual um animal que eles não, não comem com frequência? Né? A vaca, que eles falam que é sagrada, não é isso? Então lá na Índia eles. Oi? Quer falar? Não. Então lá na Índia eles têm essa questão, né? Onde a vaca ela é um animal sagrado, né? E aí se a gente pegar vários outros lugares, né? Se a gente pega principalmente os países lá do Oriente, né? Sei lá, se a gente falar de Israel,
Lá tem alimentos que a gente nunca viu na vida e nunca se pensou em estar consumindo, né? É uma alimentação extremamente diversificada e não e foge ao nosso costume, né? Eu lembro que uma vez, quando muito tempo mesmo, eu fui no Habib's, né? O Habib's tinha acabado de lançar, assim, tipo, tinha pouco tempo. E aí as pessoas tinham muito essa modinha, assim, de consumir só esfirra, só quibe, essas coisas normais, assim, de fast food. Aí eu falei assim, eu vou consumir um negócio diferente. Vou pedir... Tinha um prato lá com o nome, não sei o que lá, tropical. Aí eu falei, esse prato aqui deve ser legal, hein? Aí veio duas pastinhas, uma pasta verde, uma pastinha branca, né? E um quibe cru. Aí eu falei, gente, era isso. E aí fui provar, assim, sabe assim, eu posso de repente até estar falando, é, interpretando de forma errada, né, na época, né? Eu falei assim, nossa, que negócio ruim, né? Que negócio estranho. Mas assim, para mim, culturalmente, aquilo ali tem uma estranheza, né? Mas para a cultura árabe, aquilo ali faz todo sentido. De repente, para muitos deles, aquilo ali é o melhor prato da vida, né? Eu costumo falar quando uma comida é muito gostosa aqui em casa, eu falo assim, a melhor comida. E aí, tipo, ontem, eu não lembro que, não foi, não sei se foi ontem, se foi anteontem, mas teve um dia desses aí, que a gente tinha feito uma comida assim, super banalzona, assim. Acho que foi frango com alguma coisa. Aí eu falei assim, melhor comida. Aí o pessoal aqui já tá acostumado a falar sempre isso. Aí meu filho falou assim, pai, você sempre fala que tudo é melhor comida. Mas é meio que isso, assim, quando a comida tá gostosa, não tem como falar, né? Então a gente come, come mesmo. E aí a gente falou das questões culturais. Por exemplo, a questão econômica influencia na nossa alimentação? O que vocês acham? Assim, cada caso econômico seria tipo dinheiro, relação a alguma De coisa grana, assim. isso, isso. Sim, porque ah, não sei explicar. Então, se a gente falar da questão econômica, por exemplo, a gente está falando exatamente de grana e de acesso, né? E aí a gente pensa assim, eu vou falar quanto profissional da alimentação para a pessoa consumir todos os dias salmão grelhado. Vou pedir para ela todos os dias consumir amêndoas, castanhas, nozes e pistache todos os dias. Comprar pêssego, ameixa, abacate, mais o que? Morangos na alimentação dela, porque são alimentos extremamente nutritivos. Vocês já viram o preço de uma amêndoa? O quilo de uma amêndoa? Né, o quilo da amêndoa é 70 a 80 reais. E aí 100 gramas que ela compra, 100 graminhas, ela vai gastar aí por volta de 7, 8 reais. Em 100 gramas de amêndoa, que dá para você consumir, de repente, em um dia ou em 2 dias, se você fracionar mais. Aí você pagou 7 reais, né? E aí tem um consumo regular disso. Né? De peixe também, em geral, não somente o salmão, né? Porque quando a gente chega no mercado, a gente olha lá o preço do peixe, tá a hora da morte, né? As carnes em geral também, né? Mas o peixe, como é uma carne um pouco mais saudável, a gente, quando pensa em falar em um tipo de carne, a gente aponta às vezes o peixe, né? E aí a gente super sofistica, né, a questão alimentar
colocando coisas lá super incrementadas e caras. Vai se adequar à realidade dessas pessoas, né? Nunca, né? Então, quando a gente pensa do ponto de vista econômico, né, isso influencia muito, né? As pessoas com mais grana, ela tem um tipo de alimentação, e as que têm um pouco menos de grana, né, que é a grande parte dos nossos, do nosso povo, tem uma alimentação também específica, né? E se a gente olhar como é que é a alimentação da galera que tem um pouco menos de grana, né? É muito baseada na cesta básica, né? Hoje está se falando muito de cesta básica, né? Por conta da dificuldade financeira que foi gerada pela pandemia, né? E aí, o que que as pessoas que têm menos grana elas consomem? Elas consomem muito arroz, consomem muito feijão, muitas farinhas, muitos cereais, muitos produtos e derivados de pães. Quando a gente fala de carne, são as carnes processadas, né? Tipo salsicha, linguiça, muitas das vezes nugget, hambúrguer, né? Porque são carnes que são baratas, né? E acessíveis no mercado. Quando a gente pensa em outros alimentos, né? São aqueles alimentos mais tradicionais mesmo, de vegetais, né? Que é a banana, que são alimentos baratos, laranja, hortifruti, em geral, são esses alimentos, né? Mas, se você olhar, são alimentos extremamente ricos em carboidrato, né? E aí é uma dieta muito baseada nisso. A gente fala da questão, a gente falou de cultural, social também, né? A questão social, ela vai muito relacionada à questão da nossa vivência, né, como sociedade, né? Por exemplo, hoje a gente observa que boa parte das pessoas está se alimentando muito fora de casa, né? Claro, hoje por conta da pandemia isso mudou um pouco, porque as pessoas estão mais em casa, né? Mas em geral, o que a gente observava muito nos gráficos lá da alimentação da população é que as pessoas estavam cada vez mais comendo fora de casa. Por quê? Por conta da vida corrida, de trabalho, de estudar, e aí, sei lá, tem muita gente que sai de casa às 7 horas da manhã e só chega em casa lá por volta das 7, 8 horas da noite. Então isso faz com que ela tenha um hábito cada vez maior de ter a necessidade de comer fora de casa, né? Fazer alguma refeição fora de casa, consumir produtos da rua. Hoje, com a questão da pandemia, as pessoas estão mais em casa, né? Então estão fazendo sua própria refeição ou pedindo para entregar delivery, né? Então esses aplicativos de delivery eles têm crescido bastante numa demanda bem grande, né? E aí também se a gente observar, a gente está, mesmo em casa, a gente está preferindo fazer coisas mais práticas ou que demorem um pouco menos de tempo, né? Porque a gente, como já estava nesse ritmo, né, de ter dinamismo na nossa alimentação, algumas famílias vêm mantendo isso, né? Mas por outro lado, eu tenho observado que as pessoas estão cozinhando mais, estão fazendo pratos mais elaborados, estão modificando um pouco do perfil da alimentação, né? Onde a gente via muita praticidade e hoje, como as pessoas estão mais em casa e com mais tempo, estão conseguindo trazer mais criatividade ao consumo de alimentos, inclusive. E se a gente olhar bem, se a gente não se policiar, a gente acaba, durante esse período, só comendo coisas, só besteira, né? E aí acaba que a gente, de certa forma, por conta de estar muito ocioso, acaba que desconta muito na nossa alimentação. É importante a gente ter bastante atenção nisso, né?
por conta do ganho de peso. Eu tô imaginando todo mundo voltando da quarentena, todo mundo meio bochechudinho, né, com uns quilinhos a mais. Vocês estão conseguindo cuidar da questão da alimentação e do peso de vocês? Como é que tá isso, gente? Não falem aí. Vocês ganharam peso? Eu tô tentando me alimentar bem, né? Tô até fazendo exercício. É, acompanhando as lives dos artistas, né? E Gabriela, nunca falei com Gabriela, queria muito falar com Gabriela. Gabi, se manifesta aí, o professor não te conhece. Nada? Então, vamos lá. Quando a gente fala de alimentos que trazem uma afetividade pra gente, o que, que vocês pensam aí? Afetividade. Por exemplo, sei lá, comida de vó. Vamos respeitar, né? Comida de vó, né, gente? Quando a avó da gente faz aquela comidinha boa, ou então quando a gente volta para casa dos pais e faz uma comida que tem uma certa relação afetiva, né, com a nossa família, né? E aí quando a gente fala de afetividade também, sei lá, a gente pode pensar em uma situação, inclusive, que foi marcante. Se a gente pode também colocar aí, por exemplo, o Natal, o Ano Novo, né, como situações de afetividade para nossa alimentação. Porque, por exemplo, sei lá, aqui na minha família sempre tem alguém que tem um prato que é marcante, não pode faltar nunca, né? Aqui tem a madrinha do meu filho que faz um mousse de maracujá que é maravilhoso. Tem pô, rabanada, que pô, eu sou fascinado. Minha sogra faz uma rabanada que também é muito boa. Sabe aquela rabanada que é molhadinha por dentro e crocante por fora? É essa rabanada que eu tô falando. E para vocês, o que, que tem de alimentos afetivos aí para vocês? O que, que vocês colocam aí nessa classe de alimentos afetivos? Vamos, gente, vamos lavar o rosto, guardar para a vida que tem aula de princípios. Preciso de vocês. Esse quadro aqui, ó, só faz sentido quando vocês participam comigo. E aí, Jaqueline? Jaqueline não falou nada hoje, tá quietinha na dela. Ah, a Crislane sempre participa. A Crislane, nossa, ela, a Lavínia também. E aí, já, o que, que você tem a colaborar aí com a gente? Nada? Vamos seguir. Então, os afetivos têm isso, a questão sensorial, né? De gosto, sabor, aroma, né? Ela influencia muito, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um alimento que eu não vou muito com a cara, não gosto de maneira alguma, às vezes só de sentir o cheiro eu já tô me virando, né? Sei lá, às vezes também tem esses alimentos regionais, que são esses alimentos da cultura de alguns lugares aqui do nosso país, que também às vezes parece uma certa estranheza pra gente, né? Sei lá, se a gente está falando aí de buchada de bode, né? De chinchim de galinha, galinha ao molho pardo, né? São preparações que muitas das vezes a gente olha assim, gente, isso aqui é de comer. E aí, eu lembro que às vezes quando os meus familiares que são do Nordeste fazem determinadas comidas, né, a casa fica com um cheiro às vezes nem muito agradável, né? Porque quando a gente fala de miúdos de animais, né,
eles quando são escaldados, eles têm um cheiro que você olha assim, gente, eu vou comer isso com esse negócio, com esse cheiro. Por exemplo, bucho. Vocês já tiveram a experiência de comer bucho de boi? Que é aquele negócio que coloca no feijão. Não. Nunca comeram bucho? Eu não. Mocotó, vocês já comeram? Sim. Mas o que? Mocotó, bucho. Acho que são esses, mas eles cheiram mal, né? Se a gente, quando estão cozinhando. E aí depois, conforme vai temperando, é que vai melhorando. Então a nossa alimentação ela é muito norteada por conta dos nossos sentidos, né? Às vezes a gente vê assim um alimento bonito, lindo, bem feito, com a cara boa, a gente já sente vontade de comer, né? Com o cheiro bom, a gente já sente vontade de comer. A gente olha assim, sei lá, aquela, como é que fala? Aquela cascata de chocolate com aquela consistência bonita, assim, nossa, você olha assim, dá vontade até de colocar o dedo e lamber aquele chocolate. É um bolo, um confeito bem bonito, assim, de festa, né? Você respeita porque você sabe que, claro, se você passar o dedo ali, você vai estragar o bolo, né? Mas uma criança, ela fica tão fascinada com o bolo que ela quer meter o dedo lá no glacê, né? Na cobertura do bolo, que ela, se der mole para uma criança, ela vai lá e mata o bolo. E aí, o penúltimo, né, são os aspectos patológicos, né? Então, tem muitas doenças que afetam a nossa alimentação, né? A gente precisa de modificar os nossos hábitos alimentares por conta delas, né? Sei lá, o diabetes, uma dessas, né? A própria hipertensão. Existem doenças que a gente tem limitações também com outros alimentos, né? Por exemplo, sei lá, a doença celíaca, né? Que é uma doença onde as pessoas não podem consumir alimentos que contêm glúten, né? Que são as farinhas de trigo, de centeio, de cevada, né? Todos os alimentos que contenham o glúten na sua composição, esses indivíduos eles têm dificuldade. As questões ambientais também, né, influenciam, né, na nossa alimentação, que é a questão do acesso, né? Então, lugares rurais eu tenho acesso a alimentos específicos e em regiões urbanas eu tenho a outros, tá? E aí, por conta do estímulo a essas práticas saudáveis, é que surgiram os ditos guias alimentares, né? O que são esses guias alimentares? Os guias alimentares, na verdade, são instrumentos de orientação, de informação, com o objetivo, né, de transmitir os conceitos de uma alimentação saudável, né? Ou seja, né, para que as pessoas possam saber e conhecer de uma forma assim um pouco mais didática como ter uma alimentação um pouco mais saudável, né? Então a gente tá hoje estudando aqui nutrição, onde eu estou apresentando aqui para vocês alguns conceitos sobre alimentação saudável. E aí estou trazendo exemplos, né, e grupos de alimentos para que vocês daqui para frente possam promover essa alimentação saudável ou ter essa alimentação saudável na vida de vocês, tá? E aí que se baseiam esses guias, né? O que eles devem promover, né? A saúde global do indivíduo, tá? De que forma? Orientações direcionadas para prevenção e tratamento de qualquer doença, né? Então, o objetivo desses guias, né, é oferecer uma alimentação saudável, hábitos saudáveis com o objetivo de prevenir ou tratar alguma doença, tá? E aí, ao longo do tempo, já foram testados vários formatos ou várias estratégias para promoção dessa alimentação saudável, né? Já tiveram pilhas de alimentos, já tiveram utensílios, né, que
foram os pratos, onde eram organizados os alimentos que precisavam ser consumidos com uma frequência. Já tiveram discos, já tiveram carrinho de supermercado, né? O que a gente deveria comprar e consumir ao longo da nossa vida, né? E as pirâmides, né? Que foi, na verdade, até hoje vem sendo uma ferramenta, né, de orientação e de veicular uma alimentação saudável. E aí eu vou colocar aqui algumas outras observações antes da gente mostrar na prática como é que eles são, tá? Então, quando a gente fala da pirâmide alimentar, é um dos instrumentos mais utilizados, inclusive nos Estados Unidos e até hoje aqui no Brasil. E aí, como é que esses guias eles são desenvolvidos, né? Eles identificam, né, as questões epidemiológicas, verificam os bancos de dados, fazem um diagnóstico geral da situação da população. E aí a gente fala assim, então no guia não pode deixar de faltar esse tipo de orientação para que as pessoas possam ter uma alimentação saudável, tá? Então eles se baseiam no cenário existente para que o guia ele possa reverter todas essas situações, né? E a gente vai falar mais à frente do guia alimentar da população brasileira e dos 10 passos da alimentação saudável, que ao longo do tempo eles sofreram alterações por conta dessas necessidades, dessas demandas que surgiram durante os tempos que foram se passando. E aí eu apresento aqui primeiro a roda dos alimentos, né? Que era um disco mesmo, era uma circunferência onde tinham os grupos de alimentos separados de acordo com o seu consumo, né? Aí tinham 5 grupos definidos, né? O grupo do leite e derivados, né? Carne, peixe e ovos, dos óleos e gorduras, cereais e leguminosas, hortaliças, legumes e frutos. E aí, depois dessa roda de alimentos, ela sofreu uma nova alteração, onde teve uma amplificação desses grupos de alimentos, né? Onde também passou a se indicar o número de porções para cada grupo. Ou seja, além de aumentar o número de grupos que foi para 7, indicavam através da dimensão dessa roda, além de determinar a porção de cada grupo, né? Então, esses 7 grupos eles foram divididos em cereais e derivados, tubérculos, hortaliças, frutas, laticínios, carne, pescados e ovos, leguminosas, óleos e gorduras, tá? Só um pouquinho. E posteriormente a pirâmide alimentar. É claro que existiram já vários outros métodos e instrumentos, né? Mas assim, para a gente não precisar ficar passando, né, por todos eles, eu só cito esses dois principais, que é a roda dos alimentos e a pirâmide, tá? Mas assim, por exemplo, o carro de alimentos de supermercado, né? Também foi um instrumento bastante usado, né? A pilha de alimentos foi, o prato de alimentos também já foi. Mas assim, eu coloco esses dois que são os mais assim didáticos, os mais fáceis de serem apresentados, tá? E aí tem a pirâmide, né? A pirâmide é um instrumento, né, que ela se baseia no formato triangular de uma pirâmide, né, onde ela traz uma divisão feita por níveis, né, onde cada nível representa um grupo de alimentos, né?
E aí ali estipula-se o consumo e a sua necessidade de consumo também, tá? Então, a pirâmide proposta ela foi dividida em 4 níveis, né? Então, o primeiro nível, o grupo dos cereais, tubérculos e raízes, né? Ou seja, os alimentos energéticos, alimentos ricos em carboidratos. Depois, o segundo grupo, o segundo nível, o grupo das hortaliças e o grupo das frutas, que é um grupo que oferece alimentos reguladores, vitaminas, minerais, tá? O quarto nível, desculpa, é o nível de leite, produtos lácteos, grupo das carnes, ovos e das leguminosas, né, que de certa forma oferecem alimentos construtores, né, ou seja, os ricos em proteína, que favorecem a síntese de várias substâncias importantes para o nosso corpo. E o quarto nível é o grupo dos óleos e gorduras e dos açúcares e doces, né, que são aqueles que a gente classificou lá naquela aula como os energéticos extras, né, que são alimentos ricos em gorduras ou em açúcares, né, que trazem aquela energia extra para a nossa alimentação, tá? Conseguiram captar? Então, deixa eu só mostrar aqui. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, né? Então é como se fossem esses andarezinhos, tá? Sendo que dentro de cada nível tem uma subdivisão de grupos, tá bom? E aí a gente chama de cada grupo, de cada quadradinho de grupo, né? Então aqui no nível 1 não tem divisão, por essa visão dessa pirâmide, né? É um único grupo. No nível 2, a divisão de vegetais e frutas, né? Dentro dessa visão de pirâmide. Iogurtes e leite, iogurtes e queijos no terceiro nível, nesse grupo, o grupo das carnes, e no último nível, que é o quarto, os óleos a gorduras e doces, né? Que são sorvetes, biscoitos, balas, doces, né? Guloseimas em geral. E aí vamos ver uma pirâmide mais bonitinha. Então essa aqui é a pirâmide que a gente chama de pirâmide adaptada brasileira, que ela tem mais uma subdivisão, tá? E aí vocês vão perceber que ela acontece aqui no terceiro nível, tá? Mas vamos falar aqui do nível mais baixo, né? Então, dentro dessa pirâmide, né, qual é a base da nossa alimentação? Né? A base da nossa alimentação são esses alimentos que fazem parte também da base da pirâmide, né? Então, em nível de necessidade e recomendação, a gente poderia falar que os alimentos de maior recomendação são os que estão na base, né? Então, a gente precisa ter uma porção maior desses alimentos aqui. Tanto que aqui, ó, a recomendação é de 5 a 9 porções. Então, esses alimentos eles devem ser consumidos em maior quantidade, né? Dentro da alimentação saudável. Aí depois, no segundo nível, vem o grupo dos legumes e hortaliças, né? E o consumo recomendado por essa pirâmide aqui é de 4 a 5 porções. Aqui nesse mesmo nível vem o grupo das frutas, né, que deve ser consumido de 3 a 5 porções. No terceiro nível vem aqui o grupo dos leites, iogurtes e queijos. Consumo de 3 porções ao dia, né? Então vamos colocar aí, tomei um copo de leite, comi uma fatia de queijo e no finalzinho da tarde tomei um iogurte, 3 porções, tá?
O grupo das carnes, né? Então, comi no almoço, comi na janta. E aí pode ser de 1 a 2 porções, tá? O grupo das leguminosas e dos feijões, né? Que é a ervilha, são os feijões, a soja, a lentilha, e aí vários aí, leguminosas entram. Grão de bico, feijão fradinho. E na parte de cima, né, uma porção um pouco menor, uma recomendação um pouquinho menor, é o consumo de óleos e gorduras, né? Soja, margarina, manteiga e os doces, né? São normalmente as sobremesas, o açúcar de adição. Aqui tem uma recomendação também pequenininha. Conseguiram entender o princípio dessa pirâmide de alimentos? Já tinham visto alguma pirâmide alguma vez na vida? Ou é a primeira vez que vocês ouvem falar disso? Não. Vamos lá. Só que eu sou um. Como é que eu vou dizer? Eu não gosto muito de trabalhar com pirâmide, né? Eu gosto muito de trabalhar com alimentação saudável, né? Até porque quando a gente compõe um prato na nossa alimentação, o nosso prato não é triangular e sequer a pirâmide ela recomenda a quantidade que eu vou consumir numa única refeição. Ela fala de uma maneira geral. Ela fala assim, em um dia da alimentação desse indivíduo, que é o Paulo, ele tem que consumir de 5 a 9 porções. Isso não está individualizado, sabe? Porque eu tenho minhas necessidades nutricionais, porque eu tenho um peso, eu tenho uma fisiologia, eu tenho um metabolismo característico. Sei lá, a Lavínia vai ter as necessidades nutricionais dela, porque ela tem um peso, ela tem uma fisiologia, ela tem um metabolismo, ela tem as atividades dela. Então, para mim, o que pode ser 6 porções de, sei lá, 8 porções desse grupo do primeiro nível, para a Lavínia pode ser 5. E aí, como é que faz? Né? Então, isso aqui, a pirâmide, ela ajuda, né? Na orientação. O que você precisa comer? Ó, tem que conter na sua alimentação alimentos energéticos, tem que ter os reguladores, os construtores e os extras em uma quantidade pequena. Mas tem que ter eles, né? Mas quanto? Ah, entre 5 e 9 porções tá bem. Entre 4 e 5 tá bem também. 3 e 5 também tá tranquilo. Mas não traz essa ideia de individualismo que a gente precisa colocar quando a gente está fazendo qualquer tipo de orientação nutricional, tá? E aí, a partir dessa pirâmide, 8 grupos foram propostos, né? Então, o grupo dos pães, cereais, raízes e tubérculos, né? Onde tem aí pães, farinhas, massas, bolos, biscoitos, cereais matinais, arroz, feculentos, tubérculos, né? 5 a 9 porções. O outro grupo das hortaliças, né? Todas as verduras e legumes, com exceção das anteriores, né? Que não inclui raízes e tubérculos. 4 no mínimo e no máximo 5. Das frutas, né? De 3 a 5 porções no máximo. Grupo das carnes, né? Bovina, suína, aves, peixes, ovos, miúdos e vísceras, uma no mínimo e 2 no máximo. O grupo do leite, que inclui iogurte, queijos e próprio leite, requeijões também. Leguminosas já falei. O grupo dos óleos e gorduras, né? Manteiga, margarina, os óleos. Açúcares e doces, né? Os doces, o mel e o açúcar, tá?